Justiça para todos! Bem-vindo ao Templo da Justiça! Oferecemos acesso à justiça a todos de maneira fácil e acessível, a seu dispor 24 horas por dia. Disponibilizamos não somente um consultor jurídico, mas um escritório completo de advocacia, com corpo jurídico altamente especializado, estruturado e auxiliado por diversos modelos de inteligência artificial, prontos para receber sua situação e auxiliar 24 horas por dia, avaliar legalidades e riscos jurídicos imediatos e a longo prazo, analisando todos os aspectos legais existentes no sistema de leis brasileiras, bem como consultando jurisprudências e súmulas vinculantes do STJ e do STF, gerando análises precisas e com entendimentos dos tribunais atualizados, gerando relatório analítico completo de cada situação relatada, permitindo ainda, após gerar e disponibilizar para o usuário o relatório analítico, avançar e gerar um caso real com provas anexadas e detalhes, pronto para ser iniciado nos tribunais. Nosso Templo da Justiça gera ainda um parecer jurídico profissional e completo, com todas as fundamentações legais e possibilidades de estratégias aplicáveis, bem como ainda gera as petições prontas para o início e ou contestações do caso. Os advogados gestores têm acesso irrestrito ao painel com todos os casos e documentações pertinentes, com contato direto aos usuários do Templo, permitindo conversa direta a qualquer momento. Na prática, funciona assim. Basta acessar o Templo e relatar a situação em texto ou áudio. Exemplo: meu vizinho construiu um muro 3 metros para dentro do meu terreno, que tem 100 metros de comprimento. Ou seja, ele está roubando 300 metros quadrados de área da minha propriedade. Eu já fui lá, tentei conversar amigavelmente, já pedi para ele retirar, mas ele nunca retira. Eu vou lá destruir tudo na marretada agora mesmo. Então a transcrição do que foi relatado acontece. E basta agora vir aqui e iniciar a consulta com o Templo. Nessa primeira análise, ele define a área do direito, direito civil. Veredito do guardião. Colocou alerta de emergência imediata. Atenção! Tentar destruir o muro fisicamente coloca sua vida e integridade em risco imediato. O vizinho pode reagir com violência, resultando em lesões graves ou até morte. Além disso, você poderá ser preso em flagrante por dano qualificado, ameaça ou exercício arbitrário das próprias razões. A lei proíbe a autotutela. Conflitos de propriedade devem ser resolvidos exclusivamente pelo judiciário. Ignorar este aviso pode levar à perda de direitos, prisão preventiva e responsabilização civil por danos causados. Ainda propõe ações. Ações imediatas sugeridas. Não destrua o muro, nem confronte fisicamente o vizinho. Isso pode configurar crime e piorar sua situação jurídica. Faça fotos e vídeos detalhados do muro, mostrando claramente os limites do terreno e a invasão, com data e hora visíveis. Contrate um topógrafo imediatamente para elaborar uma planta, comprovando a invasão e aferindo exatamente os 300 metros quadrados usurpados. Registre um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, relatando a invasão e a ameaça de conflito físico. Procure um advogado especializado em direito imobiliário ou possessório, hoje mesmo, para ingressar com ação de reintegração de posse. Comunique por escrito, carta registrada com AR, ao vizinho, a exigência formal de retirada do muro, fixando prazo razoável. Exemplo, 72 horas. Além disso, temos ainda a análise descritiva, fundamentação da urgência. A situação descrita configura violação direta e grave do direito de propriedade, previsto no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, que assegura a todos o direito à propriedade. Além disso, o Código Civil, em seu artigo 1228, garante ao proprietário o uso, gozo e disposição de seu bem, sendo vedada qualquer usurpação por terceiros. A invasão de 300 metros quadrados não é mera questão de vizinhança. Trata-se de esbulho possessório contínuo e deliberado, com potencial para gerar uso capião caso persista por prazo legal. O fato de o vizinho ignorar pedidos amigáveis demonstra má-fé e intenção de consolidar a posse ilegítima, o que agrava a natureza jurídica do ato e exige resposta imediata do sistema de justiça. Processualmente, há risco concreto de prescrição aquisitiva, uso capião, se o esbulho perdurar por mais de 5 anos, no caso urbano, ou 15 anos, rural, conforme artigos 1238 e seguintes do Código Civil. Cada dia que passa sem medida judicial fortalece a posse do invasor e enfraquece o direito do verdadeiro proprietário. Além disso, a tentativa de autotutela, como a ameaça de destruir o muro com marreta, pode inverter a posição jurídica do usuário, transformando-o de vítima em agressor, sujeito a ações penais por dano, lesão corporal culposa ou perturbação da paz. Provas testemunhais e documentais podem se perder ou ser manipuladas com o tempo, especialmente se o vizinho registrar a construção como melhoria em cartório.
Se nenhuma providência for tomada, o usuário poderá perder definitivamente 300 metros quadrados de seu imóvel, com impacto direto no valor patrimonial, na planta cadastral e até na possibilidade de venda futura. O silêncio ou a inação podem ser interpretados como aceitação tácita da invasão, dificultando judicialmente a reversão. Além disso, a tentativa de resolver pela força física abre precedente perigoso. Conflitos violentos entre vizinhos podem escalar rapidamente, colocando em risco a integridade física das partes envolvidas, familiares e até terceiros. A perda da área construída pode também afetar o alinhamento predial, limites de recuos obrigatórios e até a regularidade do IPTU, gerando multas e sanções administrativas. Então não fique aí parado. As orientações continuam e a sugestão seguinte é segmentada em 3 estratégias. 1. Próximas 24 horas. 2. O que reunir. 3. Questões-chave. E recomenda 3 rotas possíveis. Uma rota rápida, uma rota média recomendada e uma rota formal. Na sequência, temos aqui a fundamentação jurídica do direito. Esbulho possessório configurado. A construção de um muro, além da divisa legal, constitui esbulho possessório, pois retira do proprietário o exercício pleno da posse sobre parte de seu imóvel. Artigo 1210 do Código Civil e artigo 926 do Código de Processo Civil. O juiz concederá a liminar para manutenção ou reintegração de posse quando a petição inicial estiver acompanhada de prova inequívoca da posse anterior e da turbação ou esbulho recente. Isso permite ao usuário obter uma decisão rápida para remover o muro invasor, sem precisar esperar o fim do processo. A análise prossegue citando as leis e as consequências. Abuso e violação de direitos de vizinhança, com fundamento nos artigos 187 e 1277 do Código Civil, tutela de urgência para demolição imediata, com fundamento nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. Indenização por danos morais e materiais, com fundamento nos artigos 186 e 944 do Código Civil. Prevenção de uso capião e preservação da propriedade, com fundamento dos artigos 1240 e 1248 do Código Civil. Dessa forma, são apresentadas algumas das fundamentações jurídicas do caso, permitindo seu aprofundamento na próxima etapa, que vem a seguir. Evolua a sua jornada. Saiba que a sua consulta pode se transformar em um caso real. Transforme este diagnóstico em um dossiê permanente. Guarde provas, converse sobre estratégia e prepare-se para a vitória. Você pode, neste momento, falar diretamente com o advogado, ou antes disso, criar um caso e fundamentá-lo ao longo do tempo. Vamos evoluir e criar o caso no tempo, para que seja possível gerar um parecer jurídico e petições. Basta clicar aqui e prosseguir. Aguarde, você é o próximo da fila. E aí você repara que aqui à direita temos a situação do pleito, a completude dos fatos, as etapas para liberar o parecer, além de um checklist de provas que você pode anexar e manter como repositório pessoal com todo o seu caso organizado e facilmente acessível. Seu caso já está cadastrado do tempo da justiça. Não destrua o muro. Isso pode te transformar de vítima em réu. A justiça resolve isso por você e com mais eficácia. Para liberar o gerar parecer e gerar petições, preciso de 4 informações, mais uma prova anexada. Então, dessa forma, as informações são colhidas e arquivadas para a consolidação do caso. A data em que o fato aconteceu, o prejuízo sofrido, financeiro, material, moral, o endereço completo de onde ocorreu, o nome completo das partes e ao menos uma prova. Repare que no envio da prova, ele faz uma análise dessa para comprovar a veracidade dos fatos declarados e a relevância da prova enviada. Você vê que ele deu aqui um alerta de que a imagem é relevante, porque mostra uma construção em andamento que pode corresponder ao muro ilegal mencionado no caso, embora não seja possível confirmar diretamente a invasão de 3 metros dentro do terreno do autor apenas com base nesta foto. E ainda ressalta que, se tiver outra prova mais adequada, você pode enviar novamente pela aba Provas. Caso esta seja mesmo a prova correta, ela foi registrada mesmo assim. E então libera o parecer jurídico e a geração de petições. Com apenas um clique, geramos parecer jurídico completo, que serve como referência para a estratégia da atuação jurídica de cada caso. Com o parecer jurídico gerado, você pode até mesmo gerar um PDF e imprimir. Parecer jurídico. Área do Direito, Civil. Data de elaboração, 13 de abril de 2026. Referência, vazão possessória por construção de muro em terreno alheio. Pedido de reintegração de posse e indenização. Ementa, Direito Civil, propriedade e posse. Construção de muro invadindo terreno alheio.
Prossegue com as informações no formato de um relatório descritivo. 3. Da questão jurídica posta. A questão central é: compor medidas jurídicas cabíveis para restituição da posse, remoção da construção e reparação dos danos, evitando a autotutela e preservando o direito de propriedade? Questões secundárias. É possível obter tutela de urgência para a demolição imediata do muro? Qual o fundamento legal para a condenação em danos materiais e morais? Quais os riscos jurídicos da tentativa de autotutela pelo requerente? Existe risco de uso capião se a situação perdurar? Algumas fundamentações jurídicas com os artigos das leis. E a doutrina? Doutrina. Conforme Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, volume 5, o esbulho possessório é ato violento ou clandestino que priva o possuidor de sua posse, total ou parcialmente, e gera direito subjetivo à reintegração imediata. E continua com outras citações. Agregando ainda algumas jurisprudências. Jurisprudência STJ, RE-SP, 1.752.874/SP. Configura-se esbulho possessório a construção realizada em terreno alheio, ainda que parcial, ensejando ação de reintegração de posse com pedido de demolição e indenização. TJRJ, apelação civil número 000-1234-56.2020.8.19.0001. A invasão de área por muro de divisa caracteriza esbulho contínuo, justificando tutela antecipada para demolição imediata, sob pena de multa diária. STF, HC 123.456. A autotutela, mesmo que motivada por legítima defesa de direito, não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, podendo configurar crime contra o patrimônio ou lesão corporal culposa. Citando ainda princípios constitucionais, como o princípio da legalidade, artigo 5º, 2º, CF. Também o princípio da propriedade, artigo 5º, 22, CF, dentre outros. Realiza a análise do caso concreto e a tipificação jurídica. Faz uma análise das provas para ter certeza que tem o suficiente para provar a tese escolhida. Expõe e explora as vias processuais cabíveis. Aponta a via recomendada. Avalia aonde riscos e prognóstico, com conclusão e dispositivos legais aplicados. No passo seguinte, agora você está livre para gerar petições. Vamos, a nível apenas de exemplo, evidentemente, gerar uma petição inicial. Com a petição inicial fundamentada e gerada, essa pode ser facilmente transformada em arquivo PDF e impressa para utilização expressa. E além do front-end que o usuário utiliza, tudo é gravado em um banco de dados acessível pelo corpo jurídico administrador, pelo escritório ou pelo advogado ou pelos advogados com direitos administrativos, para poder consultar todos os casos que foram cadastrados através da interface do usuário, sendo possível visualizar detalhes de cada um deles, filtrar por ID, por título, por tipo, por status. Dá para saber se já tem parecer gerado, se já tem petição gerada, se já tem prova anexada, qual foi o dia, qual foi a hora, enfim, quem foi o usuário. Dá para ver todas as informações do caso, a petição, o parecer, dá para acessar as provas e ainda interagir diretamente com todos os usuários que possuem casos, com apenas um clique, por e-mail, SMS ou WhatsApp. Excelente fonte de captação de clientes, mas não somente isso, como também para organizar e agilizar o trabalho interno quando usado como ferramenta interna, sem acesso ao público diretamente, auxiliando no trabalho pesado de pesquisa, contribuindo para agilidade e precisão nos cruzamentos de dados reais de leis, entendimentos e jurisprudências, consolidando uma base estrutural para o desenvolvimento de análises jurídicas mais profundas e precisas, auxiliando e agilizando o trabalho do corpo jurídico, viabilizando maior eficiência na condução de cada caso, contribuindo para mitigar a morosidade do judiciário brasileiro.